Existe uma pessoa que sente muito medo por você. Há uma grande preocupação por algo que foi revelado sobre você recentemente. Meu querido filho, se você acredita nos anjos, assista esta mensagem completa, sem interrupções. O arcanjo Miguel está se comunicando com você com uma pressa que não pode ser adiada porque já não existe tempo para se distrair. O que se aproxima da sua vida carrega um peso que jamais havia experimentado. Ele declara com determinação: abra isto agora mesmo. Não é uma brincadeira, não é para outra pessoa, é para você. Apenas para você. Se você ignorar, se deixar passar, se pensar que ainda tem tempo, poderá se arrepender de uma forma que não pode ser corrigida. A voz de Miguel treme, não por seu próprio receio, mas pela responsabilidade do que viu relacionado a você. Ele me ordena escrever tudo sem parar, revelar sem guardar segredos, porque recentemente algo importante foi descoberto sobre você, algo tão impressionante que deixou certas pessoas em choque. Alguém neste momento sente um receio profundo por você. Talvez você pense que sua vida é normal, que nada estranho aconteceu, mas a realidade é que há olhos observando você. Há conversas que mencionam seu nome em lugares onde você nunca esteve. E agora existe um segredo sobre você que foi falado em voz alta, mesmo que você não tenha escutado. O curioso é que não se trata apenas de algo que você fez ou disse, mas de algo que foi descoberto sobre sua própria presença física. Há pouco tempo, alguém notou algo em você que nunca imaginou que alguém perceberia. Disseram: seu corpo tem o cheiro de... E pararam como se falar isso em voz alta pudesse trazer complicações. Esse perfume, esse rastro tão especial, não é algo comum. É um sinal, uma marca, uma fragrância do céu que aqueles que estão conectados ao mundo espiritual reconhecem. Mas também é algo que preocupa quem sabe o que isso significa nos reinos sombrios. Miguel diz que isso não é para te assustar, mas para te acordar, porque esse perfume que você carrega não é deste mundo. Não é colônia, nem sabonete, nem transpiração, nem nada natural do ser humano. Educar os filhos e protegê-los dos perigos do mundo moderno é uma das missões mais difíceis e cansativas que existem. Este canal busca ser o alento e o porto seguro que te dá sabedoria e colo espiritual para guiar a sua família com fé. Mas hoje somos nós que precisamos do seu socorro financeiro urgente para não parar com os vídeos. Sem o auxílio da monetização da plataforma, a sobrevivência deste canal passou a depender exclusivamente de quem nos assiste. Não nos deixe sós nesta hora. Contribua fazendo uma doação voluntária para a nossa estrutura, ou adquira a cartilha digital, Qual seu anjo da guarda, para trazer novas bênçãos para a sua casa. Os links estão logo abaixo, na descrição e no comentário fixado. É algo que tanto os anjos quanto os demônios conseguem detectar. É uma prova de que você carrega algo especial, algo que foi entregue desde o alto e que ninguém pode tirar de você. Mas o preocupante é que foi descoberto em um lugar que não era sagrado e foi notado por alguém que não soube interpretar com respeito. Agora, essa pessoa sente que viu demais e por isso tem receio. Miguel me conta que eles têm medo porque sabem que esse perfume está conectado com uma profecia. Essa pessoa em algum momento leu ou ouviu que chegaria alguém à Terra cuja simples presença levaria consigo a fragrância do que se conhece como o selo do céu. Este selo não se vê com os olhos, mas se revela para quem é sensível ao plano espiritual. Se manifesta como um cheiro que não se pode explicar com palavras humanas. É doce e forte ao mesmo tempo, delicado, mas profundo, e provoca uma sacudida na alma de quem o percebe. A pessoa que notou isso recentemente sabe que se encontrou com alguém escolhido, e esse escolhido é você. Deus diz que essa pessoa não conseguiu parar de pensar nisso. Está inquieta. Tem medo de que outros também descubram. Está dividida entre te avisar e se proteger. Miguel diz: você tem que entender que quando Deus marca alguém com sua fragrância, é porque essa pessoa leva uma missão que vai mudar coisas importantes, e tanto o céu quanto o inferno sabem disso. Por isso talvez você tenha enfrentado situações estranhas ultimamente. Por isso algumas pessoas agem de forma estranha com você, sem razão aparente.
Por isso alguns que te estimavam agora parecem distantes ou desconfortáveis. Talvez não entendam com a mente, mas seu espírito percebe. Esse perfume que você carrega provoca respeito em alguns, medo em outros e, em certos casos, até rejeição. Recentemente, foi como se uma cortina fosse removida. Essa pessoa, que talvez você conheça ou não, esteve próxima o suficiente para notar. Parou. Sua expressão mudou. Hesitou em falar e depois sozinha sussurrou sobre isso para outra pessoa. Mas essas palavras chegaram mais longe do que imaginava. Agora há gente que jamais viu você falando sobre você. Talvez não saibam seu nome, mas conhecem como você é. E aí é onde começa o risco. Porque embora o céu proteja os seus, o inimigo também coloca a mira sobre os que levam o selo. Antes de continuar, escreva nos comentários: eu ativo agora o meu escudo de proteção espiritual. Isso vai selar sua energia com a força dos anjos e impedir que qualquer sombra se aproxime. Agora, siga comigo. Miguel insiste. Não tome isso de forma superficial. Esta mensagem deveria chegar até você hoje. O tempo espiritual não funciona como o nosso, mas o que aconteceu recentemente ativou coisas que muito em breve se verão em sua vida física. Você vai notar encontros incomuns, pessoas que te observam com atenção, desconhecidos que agem como se já te conhecessem, ou perguntas incômodas que parecem muito pessoais. Não são casualidades, são tentativas de confirmar se você é a pessoa de quem ouviram falar. Mas há algo mais que Miguel quer que você escute. Esse perfume que você carrega não se pode esconder nem deve esconder. É um sinal, uma bandeira espiritual que diz que você pertence ao céu. Em tempos antigos, quando um rei queria sinalizar alguém como seu, lhe dava uma roupa impregnada com uma fragrância única de sua casa real. Onde quer que essa pessoa fosse, o perfume anunciava sua conexão com o rei. Isso é o que você carrega agora. A fragrância que porta é a prova de que pertence ao Rei dos Reis. Por isso as trevas tremem quando está perto. Deus diz: te escolhi, te marquei, e esse perfume que eles temem é sinal de meu pacto contigo. Mas deve saber que haverá quem, ao sentir essa fragrância, tentará te frear. Talvez não entendam por que fazem isso. Acreditarão que é só uma sensação, mas na realidade há forças por trás que conhecem a verdade. Por isso Miguel te fala com urgência. Você não pode se dar ao luxo de estar distraído agora. Desde que isso foi descoberto até hoje tem havido movimentos no oculto. Pessoas que não deveriam saber de você estão falando de você. Estão tentando descobrir sua identidade completa. Alguns por curiosidade, outros por medo, e alguns com planos para interferir com você. Por isso, talvez seus sonhos tenham sido estranhos, ou você sente ansiedade sem razão, ou seu espírito se inquieta de forma repentina. Você está percebendo o que passa no âmbito espiritual, embora não relacione diretamente com esse perfume. Miguel diz: não tenha medo, mas mantenha-se alerta. Deus já colocou proteção ao seu redor, mas também deve agir com consciência. Não ignore os sinais do espírito. Se sentir que deve se afastar de alguém, faça isso. Se perceber que não deve contar algo ainda, espere. Se sentir a urgência de orar sem saber porquê, faça imediatamente. Assim te guiará o céu nestes dias. E há algo mais profundo. Esse perfume não só indica quem você é, também é uma arma no mundo espiritual. Essa fragrância corta a escuridão, afasta forças negativas e atrai os anjos. Quando você ora, o perfume se intensifica. Quando adora, se expande, chegando a lugares que você não pode ver. Por isso, quem está nas trevas se sente desconfortável com você. Estão sentindo a presença daquele que os venceu. Miguel diz que alguém está preocupado por você porque teme que os demais não reajam com respeito. Mas Deus diz: nenhuma arma que se formar contra você prosperará. Ainda assim, Ele quer que você esteja consciente de como atua o inimigo. Há um motivo pelo qual isso foi descoberto agora, e outro pelo qual Deus decidiu falar com você hoje. Nas próximas semanas você terá oportunidades e decisões que podem te alinhar com seu propósito divino ou te afastar dele.
Esse perfume abrirá portas, mas também atrairá resistência. Por isso deve permanecer firme na presença de Deus cada dia. Pode que se pergunte por que Miguel é tão direto e firme. É porque ele vê a urgência. No espiritual, adiar pode ser perigoso. Isso não é para te assustar, mas para que saiba que o que você carrega é raro, valioso, e que há forças humanas e espirituais que prefeririam que você não descobrisse o poder total do que Deus depositou em você. Mas agora você sabe. Deus diz: estou com você. Já fui adiante de você. Te cobrirei com meus anjos. Não deve temer o que se revelou recentemente, porque o que se quis usar para te intimidar será usado como testemunho. Esse perfume que notaram os levará até mim, porque até mesmo sua curiosidade será uma porta para que entrem em minha luz. Miguel afirma: você não está sozinho nisso. Estou designado para você. Não me afastarei do seu lado, mas escute minhas instruções porque os próximos dias são importantes. Você tem que compreender algo com certeza. A pessoa que detectou esse perfume em você recentemente não foi alguém comum. Esteve perto de você por uma razão que para você pareceu casual, mas seu encontro com você foi guiado desde o alto. É alguém que foi moldado por segredos, alguém que, seja de forma consciente ou não, sabe captar detalhes ocultos nas pessoas. Nota gestos, olhares, vozes e, sim, também perfumes. E quando sentiu essa fragrância, foi como se todos os avisos que alguma vez escutou se ativassem ao mesmo tempo. Seu corpo reagiu. O coração se acelerou, sua respiração mudou, seu olhar se alterou. Não porque você o assustou, mas porque entendeu que havia estado diante de algo muito raro, algo perigoso de mencionar em voz alta, mas impossível de ignorar. Para receber essa força em sua vida, escreva agora nos comentários: a minha energia é sagrada, e nenhum mal tem poder sobre mim. Continuando a mensagem. Desde esse momento, essa pessoa tem feito perguntas discretas. Tem falado de você em lugares onde você não estava e tem descrito como você é para pelo menos 3 pessoas. E uma delas já começou a te procurar. Não com más intenções no princípio, mas para confirmar se o que sentiu era real. O medo que tem por você vem de se dar conta de que se eles notaram, outros também notarão, e nem todos esses outros terão boas intenções. O perfume que você carrega é como um sinal que não se pode falsificar. É como portar um objeto antigo e muito valioso à vista de todos. A maioria não entenderá, mas os que sabem não poderão esquecê-lo. Miguel se inclina espiritualmente e sua urgência se intensifica. Escute-me bem. Estão falando de você em lugares aos quais não pertence. São círculos de poder, tanto do lado da luz como do lado escuro. Alguns quererão se aproximar para se beneficiar do que você carrega. Outros quererão te calar, acreditando que assim deterão essa fragrância, e outros só observarão esperando o momento para interceptar seu caminho. Por isso estou aqui, porque Deus decretou que nenhum desses planos terá sucesso, mas você deve estar consciente do que ocorre ao seu redor. Desde aquele momento até agora, quem primeiro te percebeu está travando uma batalha interior. Tem pensado em falar com você, mas cada vez que tenta, algo o freia. Parte é medo, parte é espanto, e parte é se sentir indigno de estar perto de você muito tempo. Esse é o efeito do perfume celestial. Revela o que está escondido nos corações. A alguns os atrai, a outros os faz se afastar. E talvez já tenha notado sem entender. Pessoas ficando nervosas sem razão, evitando seu olhar, saindo de conversas sem motivo claro. São reações de seu espírito ante o selo que você carrega. Agora, escute bem. Esse perfume nem sempre foi tão forte. Deus o colocou em você há tempo, mas de forma mais sutil. Se intensificou agora porque seu tempo de estar escondido está terminando. O céu te tem estado preparando em silêncio, te formando através de provas, fortalecendo sua fé com demoras e te afastando de coisas que teriam danificado seu propósito. Mas agora chegou o momento de te mostrar com maior claridade, e a fragrância é parte dessa revelação. Te subestimaram.
Julgaram seu potencial sem realmente conhecer a essência profunda que habita em você, sem compreender a magnitude de quem você é na realidade. Porque muitos acreditaram saber até onde você poderia chegar. Mas eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou a ponto de revelar sem reservas a verdade absoluta acerca de sua identidade sagrada em mim. Esse momento recente não é simplesmente um tempo a mais que passa despercebido no calendário humano. É um sinal divino, uma quebra transcendental no tempo e no espaço espiritual, onde aquilo que esteve oculto, selado nas sombras, começou a se manifestar e sair à luz de forma irrefutável. Naquele instante preciso, desde o céu, foram enviados mensageiros celestiais, anjos com instruções claras e precisas para te proteger e te guiar, e o próprio arcanjo Miguel tomou posição ao seu lado, elevando seu escudo de proteção com uma intensidade sem precedentes, te resguardando de qualquer ataque invisível que o inimigo pretendia executar às escondidas. O adversário acreditou que podia atuar sem ser descoberto, se mover nas trevas sem ser detectado. Mas minha luz penetrante descobriu tudo o que se ocultava nas sombras, e hoje as palavras do arcanjo Miguel são firmes, contundentes e urgentes, porque ele conhece o perigo que traz perder tempo em um momento tão crucial. Viu com seus próprios olhos as derrotas que resultaram de ignorar as mensagens celestiais, e por isso declara que isso não é um jogo. Não há lugar para distrações. Deve prestar atenção plena, estar alerta e preparado. Não te chamo a viver com medo nem a cair em pânico, mas a se colocar no lugar correto espiritualmente, com a consciência e a fé firmes. Porque se confiar em mim, jamais te pegarão desprevenido. Quando escuta meus enviados e caminha com sabedoria, essa sabedoria se converte em um escudo que te aparta de sendas que só conduzem à ruína. Eu conheço suas noites sem descanso, às vezes que sentiu uma inquietação inexplicável em seu interior, o peso invisível que carregou sem entender sua origem, porque isso não foi imaginação nem casualidade, mas uma realidade espiritual que empurrava desde o mundo invisível para o tangível. Recentemente foi o momento em que esse véu começou a se rasgar, e agora a verdade emerge com força, saindo à superfície para que nada fique oculto. Antes de passarmos para a próxima parte da nossa oração, deixa eu te fazer um pedido bem sincero. Não permita que essa palavra seja silenciada. Nós precisamos do seu apoio para seguir em frente hoje mesmo. Dê uma olhadinha no comentário fixado aqui embaixo e faça uma doação de apoio ou compre a nossa cartilha digital. É esse gesto simples que nos mantém ativos na internet. Continuando com a palavra. Há conversas sobre você, planos e sussurros que não te contaram, mas o céu já está atento e os escutou todos. Cada segredo, cada aliança oculta me é perfeitamente conhecida. Essa pessoa que sentiu temor ante o que descobriu vive uma batalha interna. Talvez tentou usar esse conhecimento contra você, mas minha mão poderosa interveio e deteve toda a má intenção. O medo que quis tocar aquele que ungi caiu sobre eles e não poderão te fazer mal algum. O que sabem, longe de te prejudicar, será a ferramenta para cumprir meu propósito em sua vida. O que o inimigo idealizou para te fazer cair será a plataforma de onde te elevarei com meu poder transformador. Eu sou o Deus que converte toda ameaça em bênção, toda dificuldade em vitória e o que parecia um risco para seu nome. Transformarei em testemunho glorioso de minha soberania. Miguel diz que o perfume espiritual que te envolve se fortaleceu. É o sinal palpável de que sua autoridade em meu reino cresce dia a dia. Quando se aproxima de mim com uma confiança total e sincera, essa essência espiritual se faz mais evidente. Atrai as pessoas corretas, as que estão alinhadas com seu destino, e expulsa quem não deve te acompanhar nesta jornada. Não se surpreenda, nem se assuste se algumas relações terminam abruptamente, porque é minha mão limpando e preparando o terreno. Sim, quando chegar seu novo nível, estará rodeado só daqueles que genuinamente desejam seu bem. Por isso, não tema perder alguém, pois na realidade estou apartando o que poderia te fazer mal.
Eu vejo armadilhas que sua vista não alcança a detectar. Ouço sussurros que seu ouvido físico não percebe. E conheço as verdadeiras intenções de todos ao seu redor. Já estou atuando para te proteger e cuidar de seu caminho. O que se revelou recentemente está em minhas mãos, sob meu controle absoluto. Por isso pode estar em paz. Tem certeza? Meus anjos te acompanham dia e noite, e mesmo que durma, no mundo espiritual se travam batalhas poderosas para te defender. Não tem ideia de quantas vezes protegi sua vida, mudei seu rumo e evitei sua destruição iminente. Encomendei ao arcanjo Miguel que te custodie nesta etapa, porque o que está por vir é imenso e glorioso. O próximo capítulo de sua vida estará cheio de bênçãos e oportunidades divinas tão grandes que o inimigo tentou te frear. Mas lhe asseguro que nenhuma arma formada contra você prosperará. Agora é o tempo de confiar plenamente em mim, de soltar a ansiedade e as perguntas sem resposta, de caminhar comigo passo a passo, com a fé mais forte que o medo. Ore sem cessar, mantenha seu coração puro, e verá como minha mão se fará evidente em cada área de sua vida, de tal maneira que ninguém poderá negá-lo, nem você nem os que te rodeiam. O que descobriram recentemente pôde desorientá-los, mas será a prova irrefutável de que sempre estive ao seu lado te cuidando. Você não está em perigo, mas entrando em seu destino. Não está à beira de perder, mas a ponto de receber abundantemente. É seguro, amado e escolhido. O céu já declarou e nenhuma força terrena poderá mudar essa verdade. Escute com atenção. Porque o que estou por te revelar não é casual nem para todos, é para você. Foi guiado até este momento exato. Porque o céu te tem estado falando nos últimos dias, e hoje a urgência chegou a seu máximo ponto, ao grau que o próprio arcanjo Miguel deu uma ordem irrevogável. Abra isso agora. Isso não é brincadeira. O céu não joga com sua alma, e esta mensagem é sagrada, não comum. Algo foi descoberto acerca de você que não te causou medo a você, mas a outros. Alguém tem temor por você. O que encontraram recentemente os deixou desconcertados sem saber como atuar. Miguel diz que seu corpo, sua presença e até o ambiente que te rodeia estão impregnados agora de algo único, um sinal espiritual, um perfume celestial que nunca antes haviam percebido. Não é cheiro de morte nem de ruína, mas uma fragrância divina, uma marca celestial que te distingue e que o inferno não pode se aproximar sem estremecer. Talvez ainda não entenda completamente isso, mas existem dimensões que seus sentidos físicos não alcançam a captar. Frequências espirituais, códigos celestiais, pegadas divinas impressas sobre você, porque Deus colocou sua mão sobre sua vida de uma maneira impossível de ocultar. Recentemente alguém viu ou percebeu algo em você que os encheu de temor. Não porque você seja perigoso segundo o mundo, mas porque a luz que há em você revelou sua própria escuridão. Quando se aproximaram, não puderam evitar sentir que você não está sozinho, que um exército de anjos te rodeia, e uma proteção divina impossível de romper cobre sua vida. Naquele instante, esse perfume, essa essência espiritual do óleo celestial, foi a prova inequívoca de que foi apartado para uma missão muito maior do que jamais imaginou. Miguel está agora ao seu lado, sua voz forte como trombeta e ao mesmo tempo cheia de compaixão, te advertindo que não pode ignorar isso, porque há quem tenta interromper seu destino. Alguns buscarão te confundir, outros te distrair, e outros te apartar do caminho que Deus traçou para você. Mas nenhum tem poder para cancelar o que Deus já estabeleceu. Miguel assegura que sua segurança é firme, pois Deus prometeu que nada mal te sucederá e que estará protegido sob suas asas. Contudo, deve estar consciente, entender por que o céu te observa tão de perto. Deus diz que o sucedido recentemente foi uma revelação divina para alguém que não esperava o que viu, alguém que pensava te conhecer, que era como os demais, que poderiam se aproximar com enganos. Mas ao estar perto sentiram que o ambiente mudou, confrontados com minha presença em você, e isso os estremeceu. Naquele momento souberam que não poderiam te prejudicar, mas o medo pode fazê-los atuar impulsivamente, se afastando,
ou se desesperando. Por isso Miguel te pede que esteja alerta, pois seu corpo, alma e espírito foram ungidos de maneiras que ainda não compreende totalmente. Quando Deus unge alguém, muitas vezes se percebe um perfume celestial ao seu redor. Embora no plano físico não se explique, se sente. Alguns se aproximam com respeito, outros com temor. Esse momento recente não foi um tempo qualquer. Foi quando alguém que te observava reconheceu sua cobertura espiritual e já não pode ignorá-lo nem esquecê-lo. E isso mudou radicalmente como te veem e o que esperam de você. Enquanto lê isso, anjos adicionais foram enviados formando um muro de luz ao seu redor. Embora não os veja, vai notar mudanças no ambiente. Às vezes parecerá mais leve, e outras vezes mais denso. Isso significa que se trava uma batalha invisível em seu favor. O inimigo quis se adiantar, mas cometeu um erro. Deus viu tudo. O viu caminhar em sua casa enquanto planejava. O ouviu falar em voz baixa quando acreditava estar sozinho, e viu a semente de inveja que o inimigo usou para torcer seus pensamentos. Acreditam que você tem o que eles mereciam. Acreditam que está em uma posição que lhes corresponde. Acreditam que sua bênção os ofusca. São ideias falsas. Mas as acreditam como verdades e por isso o perigo cresceu. Por isso esta intervenção divina não pode esperar. Miguel afirma que não está sozinho, que há um exército pronto, que o céu leva isso com absoluta seriedade, porque sua vida não só pertence a você, há outros que te amam, que se inspiram em você, que dependem de sua luz. E se o inimigo consegue te tocar, poderia prejudicar também a eles, mas não vai conseguir, porque o Senhor dos Exércitos Celestiais decretou proteção, cobertura e justiça para você. Não responda com medo, responda com fé. Não se esconda. Levante-se com autoridade, mesmo que seja em silêncio. Fale com Deus mais que nunca. Mantenha seu ouvido atento à sua voz e não subestime nenhum sinal. Esta batalha não é pequena, mas seu respaldo é muito maior. O plano do inimigo vem com estratégia, mas a estratégia do céu é perfeita, antecipada e eterna. E enquanto você obedecer, enquanto confiar, nenhuma escuridão poderá te tocar. Deus segue sendo sua torre forte, seu refúgio, seu escudo e sua justiça. Ele viu o momento exato em que cruzaram a linha, e o que foi oculto já está sendo exposto no espiritual. Agora só falta que você atue como quem sabe que é amado, defendido e guiado desde o alto. Porque embora as intenções busquem semear caos, você foi chamado para trazer luz, para manter a paz e para caminhar em vitória. E o céu já decretou. Desta vez não passarão. Não enquanto o anjo do Senhor tenha a espada levantada em sua defesa. Escute com atenção, porque o que estou por te revelar não é casual nem para todos. É para você. Foi guiado até este momento exato, porque o céu te tem estado falando nos últimos dias, e hoje a urgência chegou a seu máximo ponto, ao grau que o próprio arcanjo Miguel deu uma ordem irrevogável. Abra isso agora. Isso não é brincadeira. O céu não joga com sua alma e esta mensagem é sagrada, não comum. Algo foi descoberto acerca de você, que não te causou medo a você, mas a outros. Alguém tem temor por você. O que encontraram os deixou desconcertados sem saber como atuar. Miguel diz que seu corpo, sua presença e até o ambiente que te rodeia estão impregnados agora de algo único, um sinal espiritual, um perfume celestial que nunca antes haviam percebido. Não é cheiro de morte nem de ruína, mas uma fragrância divina, uma marca celestial que te distingue e que o inferno não pode se aproximar sem estremecer. Talvez ainda não entenda completamente isso, mas existem dimensões que seus sentidos físicos não alcançam a captar. Frequências espirituais, códigos celestiais, pegadas divinas impressas sobre você, porque Deus colocou sua mão sobre sua vida de uma maneira impossível de ocultar. Há pouco tempo alguém viu ou percebeu algo em você que os encheu de temor. Não porque você seja perigoso segundo o mundo, mas porque a luz que há em você revelou sua própria escuridão. Quando se aproximaram, não puderam evitar sentir que você não está sozinho,
que um exército de anjos te rodeia e uma proteção divina impossível de romper cobre sua vida. Naquele instante, esse perfume, essa essência espiritual do óleo celestial, foi a prova inequívoca de que foi apartado para uma missão muito maior do que jamais imaginou. Miguel está agora ao seu lado, sua voz forte como trombeta e ao mesmo tempo cheia de compaixão, te advertindo que não pode ignorar isso, porque há quem tenta interromper seu destino. Alguns buscarão te confundir, outros te distrair e outros te apartar do caminho que Deus traçou para você. Mas nenhum tem poder para cancelar o que Deus já estabeleceu. Miguel assegura que sua segurança é firme, pois Deus prometeu que nada mal te sucederá e que estará protegido sob suas asas. Contudo, deve estar consciente, entender por que o céu te observa tão de perto. Deus diz que o sucedido foi uma revelação divina para alguém que não esperava o que viu, alguém que pensava te conhecer, que era como os demais, que poderiam se aproximar com enganos. Mas ao estar perto sentiram que o ambiente mudou, confrontados com minha presença em você, e isso os estremeceu. Naquele momento souberam que não poderiam te prejudicar, mas o medo pode fazê-los atuar impulsivamente, se afastando ou se desesperando. Por isso Miguel te pede que esteja alerta, pois seu corpo, alma e espírito foram ungidos de maneiras que ainda não compreende totalmente. Quando Deus unge alguém, muitas vezes se percebe um perfume celestial ao seu redor. Embora no plano físico não se explique, se sente. Alguns se aproximam com respeito, outros com temor. Esse momento não foi um tempo qualquer. Foi quando alguém que te observava reconheceu sua cobertura espiritual e já não pode ignorá-lo nem esquecê-lo. E isso mudou radicalmente como te veem e o que esperam de você. Enquanto lê isso, anjos adicionais foram enviados formando um muro de luz ao seu redor. Embora não os veja, vai notar mudanças no ambiente. Às vezes parecerá mais leve e outras vezes mais denso. Isso significa que se trava uma batalha invisível em seu favor. O inimigo quis se adiantar, mas cometeu um erro. Deus viu tudo. O viu caminhar em sua casa enquanto planejava. O ouviu falar em voz baixa quando acreditava estar sozinho. E viu a semente de inveja que o inimigo usou para torcer seus pensamentos. Acreditam que você tem o que eles mereciam. Acreditam que está em uma posição que lhes corresponde. Acreditam que sua bênção os ofusca. São ideias falsas, mas as acreditam como verdades, e por isso o perigo cresceu. Por isso esta intervenção divina não pode esperar. Miguel afirma que não está sozinho, que há um exército pronto, que o céu leva isso com absoluta seriedade, porque sua vida não só pertence a você, há outros que te amam, que se inspiram em você, que dependem de sua luz. E se o inimigo consegue te tocar, poderia prejudicar também a eles. Mas não vai conseguir porque o Senhor dos Exércitos Celestiais decretou proteção, cobertura e justiça para você. Não responda com medo, responda com fé. Não se esconda, levante-se com autoridade, mesmo que seja em silêncio. Fale com Deus mais que nunca. Mantenha seu ouvido atento à sua voz e não subestime nenhum sinal. Esta batalha não é pequena, mas seu respaldo é muito maior. O plano do inimigo vem com estratégia, mas a estratégia do céu é perfeita, antecipada e eterna. E enquanto você obedecer, enquanto confiar, nenhuma escuridão poderá te tocar. Deus segue sendo sua torre forte, seu refúgio, seu escudo e sua justiça. Ele viu o momento exato em que cruzaram a linha, e o que foi oculto já está sendo exposto no espiritual. Agora só falta que você atue como quem sabe que é amado, defendido e guiado desde o alto. Porque embora as intenções busquem semear caos, você foi chamado para trazer luz, para manter a paz e para caminhar em vitória. E o céu já decretou. Desta vez não passarão, não. Enquanto o anjo do Senhor tem a espada levantada em sua defesa, sua vida está entrando em uma nova fase, onde tudo que foi plantado em segredo começará a florescer. As pessoas que te subestimaram verão a grandeza que sempre esteve em você. Aqueles que duvidaram de seu potencial testemunharão as portas que se abrirão sobrenaturalmente.
O perfume celestial que você carrega continuará a crescer em intensidade, atraindo as bênçãos que Deus preparou para você desde antes de nascer. Não tema as mudanças que virão. Não se preocupe com quem se afasta, porque está fazendo espaço para quem deve chegar. Sua missão é grande demais para ser interrompida por inveja ou medo alheio. O céu já estabeleceu seu tempo de vitória, e nenhuma força terrena poderá cancelar o que foi decretado desde a eternidade. Continue firme em sua fé. Mantenha seu coração puro e permita que a luz que há em você brilhe sem reservas. Porque o mundo precisa da sua luz, da sua esperança e do amor que você carrega. Miguel permanece ao seu lado, e toda a hoste celestial celebra cada passo que você dá em direção ao seu destino divino. O que muitos não compreendem é que essa fragrância celestial que você porta não é apenas uma marca de proteção, mas também uma ferramenta de transformação. Onde quer que você vá, essa essência espiritual toca corações, desperta consciências e planta sementes de esperança em terrenos áridos. Por isso o inimigo tem tanto interesse em te neutralizar, porque sabe que sua presença representa uma ameaça direta aos seus planos de escuridão. Mas Miguel quer que você entenda algo fundamental. O que foi descoberto sobre você não é motivo de temor, mas de celebração. Finalmente o véu foi removido e a verdade sobre sua identidade espiritual começou a se manifestar. Isso significa que você está pronto para a próxima fase de seu chamado divino. As pessoas que sentiram medo ao perceber essa fragrância em você não são necessariamente suas inimigas. Muitas delas estão simplesmente sendo confrontadas com a realidade de que existe algo maior do que elas imaginavam. Sua presença as obriga a questionar suas próprias crenças e a reconhecer que há dimensões espirituais que elas não compreendem completamente. Algumas dessas pessoas podem se tornar suas maiores aliadas quando compreenderem que o que perceberam em você é um sinal de esperança, não de ameaça. Outras, infelizmente, podem escolher o caminho da resistência, mas isso não deve te desencorajar. Sua missão não depende da aprovação humana, mas da obediência ao chamado divino. Miguel também quer que você saiba que nos próximos tempos haverá uma aceleração dos eventos espirituais em sua vida. Sonhos proféticos se tornarão mais frequentes. Sua intuição se aguçará de forma extraordinária, e você começará a perceber sinais e confirmações divinas em situações que antes pareciam comuns. Não se assuste se começar a ter visões ou se sentir uma conexão mais intensa com o plano espiritual. Isso é parte do processo de ativação de seus dons celestiais. Deus está removendo os limitadores que mantinham suas capacidades espirituais em estado dormente, e agora elas estão despertando para cumprir o propósito para o qual foram criadas. A fragrância que você carrega se intensificará durante momentos de oração, jejum e adoração. Será nesses momentos que você sentirá mais claramente a presença dos anjos ao seu redor e receberá as instruções mais específicas sobre os passos que deve dar. Prepare-se para encontros divinos inesperados. Pessoas aparecerão em seu caminho carregando peças do quebra-cabeça de seu destino. Oportunidades surgirão de forma sobrenatural, e recursos que você nem sabia que existiam se tornarão disponíveis para você. Mas lembre-se sempre, com grande privilégio vem grande responsabilidade. O que você recebeu não é apenas para seu próprio benefício, mas para ser um canal de bênção para muitos outros. Sua vida se tornará um testemunho vivo do poder transformador de Deus, e isso atrairá tanto admiradores quanto opositores. Mantenha-se humilde, mas confiante. Seja grato, mas determinado. E, acima de tudo, nunca se esqueça de que você não chegou até aqui por acaso ou por seus próprios méritos, mas porque foi escolhido e capacitado pelo Altíssimo para uma obra que transcende sua compreensão atual. O céu está cheio de expectativa em relação ao que você fará com essa revelação. Os anjos estão posicionados, os recursos estão preparados, e o tempo certo está se aproximando. Sua única responsabilidade é permanecer em sintonia com a voz de Deus e obedecer aos impulsos do seu espírito. Agora, escreva nos comentários: onde a luz habita, nenhuma sombra permanece.
Essa afirmação sela sua coragem, sua fé e seu renascimento espiritual. E se essa mensagem te tocou de forma verdadeira, torne-se parte da nossa família espiritual aqui nos comentários. Compartilhe sua história. Conte como essa palavra chegou até você, porque cada testemunho fortalece outros corações que também precisam dessa luz. Juntos, somos mais fortes. Juntos, somos invencíveis na fé. Sua experiência pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje.